Então, o objetivo de tudo isto era Deus morar em nós, amém? Deus, ele quer morar em cada um de nós. E por que ele vai morar em nós? Para poder refletir ou continuar as obras dele. Agora, veja bem, quando um músico pega um instrumento, o instrumento por si só não faz nada, mas nas mãos daquele músico ele vai manifestar ali a sua habilidade, ele vai expressar ali, vai sair música então. Se o músico tiver na mão se o instrumento estiver na mão do músico, vai sair a música. Vai ser... Quando uma ferramenta, por exemplo, é colocada na mão de um carpinteiro, de um pedreiro, ele vai pegar aquela ferramenta e vai expressar aquilo que ele conhece. Ele vai fazer aquilo que ele sabe. Vai sair uma obra daquilo ali, né? Porque a ferramenta por si só não faz nada, mas quem usa aquela ferramenta vai expressar aquilo que ele faz, aquilo que ele sabe fazer. O que eu quero dizer? Nós, por si só, não podemos fazer nada. Mas se Deus toma os nossos corpos, cada um de nós, Ele pode expressar a sua natureza. Ele pode fazer aquilo que Ele somente pode fazer. Deus é Espírito e Ele morou no céu, morou em Jesus Cristo e agora mora em seus filhos aqui na terra. Sobre todos, por todos e em todos. Esse é o pensamento que eu queria deixar com os irmãos. Amém? Agora, a Bíblia diz que Deus, sacrifício e oferta, Ele não quis, mas corpo foi preparado. Jesus também disse lá em determinada ocasião que destrui esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. E Ele falava do templo do seu corpo, diz a palavra. Então o nosso corpo é um templo é um lugar de moradia, um lugar que pessoas entram e se acomodam, um lugar que alguém pode ficar. Então, o templo de Deus era Jesus Cristo, e o nosso corpo também é o templo de Deus. Disse o apóstolo Paulo: vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27, ele falou isso, que nós somos o corpo de Cristo. Então, se no corpo de Cristo habita Deus, então em nós habita Deus. Deus mora em cada um de nós. Então, por isso é que nós temos que ter um tremendo respeito um pelo outro, porque em nós mora o Espírito de Deus, ou deve morar. Mas, para isso também, há um requisito. O Espírito Santo, o próprio nome diz, é santo. Então, nós temos que estar separados. Então, disse o apóstolo Paulo: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem foste levantado da morte para a vida. Ofereçais vossos membros do corpo a Ele, com instrumento de justiça. Amém? Então o nosso corpo é de Deus, nós somos sua propriedade. Ele pagou o preço na cruz, comprando-nos para Ele. Então, por exemplo, nossos membros, todo o nosso corpo tem que ser de Deus, e nós temos que reservar a Ele. E não podemos permitir que o pecado domine no nosso corpo mortal, forçando a obedecer às vontades do pecado, porque a carne batalha contra o Espírito, e nós não podemos fazer a vontade da carne, nós temos que fazer a vontade do Espírito. Amém? Por exemplo, se nós vamos tocar uma música, então vamos louvar a Deus? Não vamos louvar o mundo, por causa que nós não devemos se entregar ao pecado como instrumento de iniquidade, mas consagrar-nos a Deus. Amém? Então, tudo o que nós fizer, nós temos que ver se isso não está desagradando a Deus. Se estiver, vamos pedir a graça para largar de fazer isso, para nós fazer algo que agrade a Deus, para nós obedecer a sua palavra. Porque assim o seu Espírito vai morar em nós, vai habitar em nós, contanto que nós renda os nossos membros a Ele como instrumento de justiça. Disse o apóstolo Paulo: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Súditos da justiça pela graça. Amém. Então o objetivo de Deus era morar em nós,
para nós poder refletir as obras dele. Amém? Então nós aqui na terra, expressando novamente as obras de Jesus, oferecendo o nosso corpo como um sacrifício a ele. Então diz a palavra que Deus não se agrada que nós fique querendo oferecer muitas ofertas, muito sacrifício. Deus quer que nós mesmos nos ofereça a ele, para que ele assim nos possa nos usar. Então, nós devemos deixar de lado tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos que é contrário à palavra de Deus. E nós devemos nos colocar na mão dele, para que assim ele venha e faça em nós a sua vontade. Amém? Não é assim que diz o Pai Nosso? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Qual é a vontade de Deus? Está expressa em sua santa palavra. Nós temos a Bíblia Sagrada e temos esta mensagem. E ali nós cremos firmemente que a expressão da vontade de Deus. Então nós temos que pedir a graça para nós poder viver esta mensagem, para que Deus possa se expressar através de nós, possa viver dentro de nós, dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo é a coisa mais importante que nós devemos de pedir, de desejar. Nós devemos de lutar a cada dia para ter o sinal, diz o profeta. O sinal é o Espírito Santo dentro de nós. Amém? O sinal nada mais é do que uma comprovação que aquele vagão agora está selado, né? Como disse o profeta lá, que diz que quando eles estavam preparando os vagões lá para viajar, tinha um homem lá que vinha e tinha as cargas que era colocado lá, e ele vinha e via se estava tudo colocado certo, se estava firme, ele chacoalhava, via se não estava. Se não estava bem colocado, ele não aprovava. Daí ele dizia, arrume melhor, é que não está bem. Daí as pessoas vinham, arrumavam bem, daí ele ia lá, dava uma verificada, chacoalhava. Se estava tudo certinho, então ele vinha e colocava um selo da companhia, fechava e colocava um selo. Quer dizer, aquele ali estava garantido até o destino. Não podia romper, ninguém deveria romper aquele selo. Só lá depois que ele chegasse no destino, aquele selo seria rompido, então, para acessar o conteúdo. Mas, diz o profeta, que ele comparou isso com o Espírito Santo, que é o sinal, o selo de Deus dentro de nós. Então, Deus vai trabalhando em nossa vida, vai colocando as coisas em ordem, e de vez em quando vem um inspetor, dá uma chacoalhada em nossa vida, para ver se está certo. Será que eu posso agora selar? Daí ele dá uma chacoalhada, escuta um barulho, não está bem. Não, tira de novo, coloca de novo, não está ainda bom. Ele só vai selar quando tiver tudo em ordem. E quando ele selar, isso até o dia da redenção. Amém? Então nós temos que receber este selo de Deus, para assim nós estar garantido. Nós não estamos garantidos pelo fato de nós descermos as águas em nome de Jesus Cristo, mesmo em nome de Jesus Cristo. Ainda não estamos garantidos. Nós não estamos garantidos por o fato de nós congregar na igreja. Não estamos garantidos pelo fato de nós nos chamar nós mesmos de cristão, mas nós estamos garantidos quando Deus, quando o Espírito Santo estiver morando dentro do nosso coração e nós for selado por Ele. Amém? Agora, até lá, estamos na jornada, estamos na caminhada e cremos que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Amém? Mas diz a palavra que se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não podemos recuar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a batalha está travada e nós temos que seguir adiante, não olhar para os lados nem para trás, seguir adiante, crendo e esperando e crendo que Deus é autossuficiente e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai nos dar. É só nós ter fé, crer e obedecer tudo aquilo que nós podemos e pedir a graça de Deus, porque Ele mais quer nos ajudar do que muitas vezes nós queremos a ajuda dEle. Ele quer muito nos ajudar. Muitas vezes nós impedimos a operação do Espírito através das nossas atitudes, nós barramos o Espírito de Deus. E aí Ele não consegue trabalhar com nós. Mas nós temos que a cada dia fazer um inventário das nossas vidas, dizer o profeta, e tudo aquilo que está nos atrapalhando, jogar fora, tira fora, arreda de um lado e dobrar o joelho e dizer, Senhor, tenhas misericórdia, eu quero avançar, eu quero melhorar, eu quero que o Senhor venha dentro do meu coração, que transforme a minha vida, que transforme o meu ser. Esse é o objetivo que nós estamos aqui. Então, Deus
morou no céu, morou em Jesus Cristo e hoje está em sua igreja. Amém? Vamos se colocar em pé?